Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito aqui, sobre a temática de condomínio, taxas condominiais, com foco na questão da inadimplência. Dr. Glênio Torquato está nos ajudando aqui as diversas nuances dessa temática. Dr. Glênio, ainda sobre a temática sobre cobrança judicial. A tramitação tem algum tipo de celeridade? É um rito ordinário? Vai ter necessariamente audiência de conciliação? Como é que é a tramitação dessa ação? As ações judiciais no âmbito de cobrança de taxa de condomínio, antes era uma ação de cobrança, mas logo com a implementação do Código de Processo Civil, com as mudanças, ele passou, o rito passou a ser modificado. Antes era uma ação de cobrança, hoje o rito é uma ação de execução. Então, para que os telespectadores entendam aí, uma ação de execução ela tem um trâmite mais célere, ela é mais rápida. Porque uma ação de cobrança, antes, doutor Nazeu, precisava de que o juiz conhecesse aquele débito para, após proferir uma sentença dizendo que o condômino estava devendo aquele valor. Hoje, com esse trâmite da ação de execução, o juiz já reconhece aquele débito, já é um título executivo extrajudicial às cobranças da taxa de condomínio. Então, ajuiza-se a ação de execução, o juiz manda citar o condômino para que pague no prazo de 3 dias o débito ou que no prazo de 15 dias apresente os embargos à execução. Então, se houver o pagamento, encerra-se o trâmite da ação. Se não houver o pagamento e ele apresentar os embargos, o juiz vai intimar o condomínio para apresentar a impugnação e após profere a sentença. Então, nesse rito da ação de execução, não tem audiência. Então, ele é um rito bem mais célere, bem mais rápido. Caso o condômino não apresente os embargos no tempo estipulado que a lei prevê, o juiz já vai mandar determinar as penhoras. Então, é um rito bem mais célere e o juiz pode, no trâmite do processo, dependendo da fase que se encontre, já determinar as devidas penhoras. Penhoras que, para deixar bem claro aqui, doutor Glênio, seria o que? As contas bancárias? Seria bens móveis? Como é que funciona? O que é a penhora? Para que os telespectadores entendam. A penhora é uma forma que o juiz faz com que algum devedor pague a conta. Então, ele bloqueia bens daquele devedor. Ele vai bloquear, doutor Nazeu, bens daquele condômino. Então, primeiramente, o juiz vai bloquear o quê? Através do CPF do condômino, o juiz dá um comando lá e verifica se o condômino existe conta no nome dele, conta bancária, e existe dinheiro. Então, vamos dar aqui um exemplo bem prático. João mora num condomínio Y e o condomínio Y executa João. E o condomínio Y cobra a João R$1.000. Se ele não realizar o pagamento, não apresentar os embargos à execução, se o juiz determinar a penhora desse R$1.000, primeiramente vai verificar se existe conta bancária. Se existir conta bancária e tiver R$1.000 em conta, o juiz vai bloquear esse valor da conta desse condômino. Se não existir conta bancária, e mesmo que exista conta bancária, não existe esse valor, o juiz pode penhorar bens móveis, pode penhorar veículos e a própria unidade, geralmente nesses casos de condomínio, o condomínio se requer a penhora logo da unidade,
Porque a própria unidade, seja lote em condomínio, seja apartamento em condomínio, seja casa em condomínio, se você está devendo, se o proprietário está devendo, o condômino ele pode sofrer a penhora dessa unidade. Então, o juiz pode determinar a penhora dessa unidade e, ao final, pergunta se o condomínio tem interesse de ficar com essa unidade ou se essa unidade vai ser colocada para leilão. No caso, se tiver saldo, reverte-se para o titular, é isso? Exatamente. Se suponhamos que seja penhorado um imóvel, um apartamento onde o débito dele é R$50 mil, e o débito de condomínio. O oficial de justiça, quando vai penhorar ele, avalia o apartamento em R$100 mil. Então, no momento que o apartamento é colocado para leilão, tira-se as despesas do leilão, tira-se o débito dele, vamos dizer, o débito dele é 50 mil, vamos botar aí despesas com leilão 2, 3 mil. Então, 53 mil tira-se do momento que ele é vendido para pagar esses débitos e o restante do saldo é revertido para o condômino. Só lembrando que o condômino aí vai perder seu apartamento. Ah, muito bem. No caso, em leilão, o adquirente ele se assume como novo titular. Novo proprietário da unidade, e a partir do momento que ele compra, ele vai ser o novo proprietário daquela unidade e ele passa a ser o responsável pelo o pagamento da taxa condominial. E o antigo proprietário, ele, se tiver um saldo credor que ele venha a receber, ele vai receber, mas ele perde o imóvel justamente por inadimplência, por não pagamento da taxa de condomínio. É constrangedor falar, assim, a pessoa perdeu o seu imóvel, mas quem seria assim, o legitimado para pedir para ele sair, né, numa ação? Seria quem assumiu o leilão, quem venceu o leilão? Seria o condomínio? Como é que funciona, doutor Glênio? Geralmente, nesses casos, quando os imóveis é arrematado em leilão e se tem ainda gente, o proprietário antigo ainda está morando lá, o proprietário atual entra-se com uma ação de despejo, demonstrando que ele não é mais o possuidor e o proprietário do imóvel que ele perdeu em um leilão. E o novo proprietário ele faz pode ajuizar essa ação, como também o próprio condomínio pode solicitar ao juiz que o juiz determine que um prazo para ele desocupar um imóvel sob pena de despejo. Então, o juiz também pode dar um despacho proferindo essa decisão, para que ele, no prazo de 30 dias, como o imóvel foi leiloado e ele não é mais o dono do imóvel, que no prazo de tantos dias desocupa o imóvel sob pena de despejo. Assim, a questão da prescrição, doutor Glênio, a passagem, o transcurso do tempo, que muitas dívidas se tornam inexecutáveis. Exato. No caso do condomínio, tem um prazo legal? Toda a ação judicial, doutor Nazeu, e é importante que os telespectadores também saibam, tem um prazo para ajuizar uma ação. Então, o condomínio, as cobranças referente à taxa de condomínio, elas prescrevem, conforme estabelece o Código Civil, na parte de prescrição, ela prescreve em 5 anos. Então, após, como elas são taxas, parcelas de tratos sucessivos, você não pode ultrapassar 5 anos para cobrar aquela taxa. Então, um exemplo, se nós temos taxa de 2020, que se venceram, que o condomínio não pagou em 2020, o condomínio tem até 2025 para cobrar essas taxas de 2020 a 2025, que é justamente 5 anos.
Então, essas ações, elas prescrevem 5 anos. Agora, vamos lá. Se o condômino vem atrasado de 2020 a 2030, um exemplo, nós estamos em 2020 a 2030, e o condomínio ajuiza a ação em 2032, 5 anos para trás o condomínio recebe, as outras prescrevem, então é nesse sentido. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Glênio, Torquato, advogado, nos ajudando a entender as diversas, no caso específico desse bloco, foi a questão de ações judiciais para se ver executado as taxas de condomínio. Dr. Glênio, próximo bloco, vamos para as considerações finais, permaneça conosco, voltamos já.